Alunos e alunas de Minas Gerais, professor Emerson Bruno, não só os alunos e alunas de Minas Gerais, mas todos aqueles, que precisam estudar aí, a Lei 869/52, o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Minas Gerais. Bora lá, bora retomar o estatuto aqui, E a partir de qual parte, professor? Do título 5, nós vamos falar da frequência e do horário no Estatuto dos Servidores Públicos, tá? Então, bora lá, bora tratar do artigo 92 do Estatuto, da Lei 869/52. Então, vamos lá, O expediente normal das repartições públicas será estabelecido pelo governo em decreto, no qual determinará o número de horas de trabalho normal para os diversos cargos e funções. Lembrem-se daquilo que eu já expliquei diversas vezes, Quando fala justamente do governo, que um decreto vai instituir o expediente normal de trabalho para os servidores, com o número de horas de trabalho ali normal para os diversos cargos e funções, a referência da Lei 869/52 é o Poder Executivo. Então, o governador instituindo, mediante decreto, o horário de trabalho. Mas peraí, professor, e se eu estou no TJMG? Aí, gente, eu tenho uma resolução do TJMG. Mas peraí, professor, e se eu estou no TJM? Uma resolução do Tribunal de Justiça Militar. Professor, e se eu estou no Ministério Público Estadual? Então eu tenho lá uma resolução do Ministério Público Estadual. Entenderam? Cada um dentro do seu quadrado. Cada órgão dentro dos respectivos poderes, instituindo o horário de trabalho. Na Assembleia, uma resolução da Assembleia, entenderam? Então, o governo, instituindo através de decreto o horário de trabalho dos servidores, é uma referência ao horário de trabalho dos servidores do Executivo. Mas, obviamente, o mesmo vai acontecer no Legislativo, mas por um ato da Assembleia Legislativa. O mesmo vai acontecer nos tribunais, no TJ, no TJM, por atos internos do TJ e do TJM. E o mesmo vai acontecer lá no Ministério Público, por exemplo, Então, percebam esse detalhezinho aí, é sempre recorrente da lei. O que é importante? O expediente normal, ele não está fixado no Estatuto. O Estatuto delega isso para um outro ato normativo, um ato normativo secundário aqui, que no Executivo vai ser um decreto. Tranquilo? Beleza. 93. O funcionário, o servidor, deverá permanecer na repartição durante as horas do trabalho ordinário e as do expediente. Óbvio, O servidor tem que cumprir o seu horário de trabalho. Professor, mas hoje em dia tem o teletrabalho, o home office. Sim, basta o respectivo tribunal, o respectivo órgão regulamentar, Mas percebam que o funcionário, independentemente dele estar lá na repartição, trabalhando, independentemente dele estar em home office, ele tem que cumprir com a jornada de trabalho dele e com as tarefas dele. Tranquilo? Então, o importante é perceber mais uma vez o quê? Essa necessidade de regulamentação infralegal, Lembrem-se que a lei, gente, é de 52, Em 1952 nem se falava em internet, nem se falava em teletrabalho. Parágrafo único. O disposto nesse artigo aplica-se igualmente aos funcionários investidos em cargo ou função de chefia. Aqui é o seguinte, cuidado com esse tipo de afirmativa, É a típica afirmativa que banca, principalmente essas bancas mais literais, copiam e colam. O disposto no presente artigo aplica-se. Aí o que a banca vai fazer no dia do concurso? Não se aplica, O disposto no presente artigo aplica-se igualmente aos funcionários investidos em cargo ou função de chefia. Então o chefe tem que permanecer na repartição durante as horas do trabalho ordinário do expediente? Claro que sim, Ainda mais o chefe, O chefe tem que dar o quê, gente? Exemplo, Mas aqui, claramente já dá para perceber qual é a cobrança eventual de uma banca examinadora. Eles vão falar que não se aplica, Aplica-se igualmente aos servidores que estão investidos em cargos ou função
de confiança. Pô, professor, é funcionários ou servidores? De novo, vou explicar mais uma vez, tá? Os estatutos que são anteriores a 1988 denominam os servidores públicos como funcionários públicos. Ah, o funcionário público, tá? Mas a partir de 88 é servidor público. Então, no texto da lei está funcionário, mas leia, né, interprete conforme a Constituição, leia e entenda servidor. Se vier funcionário, está errado, gente? Não está errado, porque é o texto da lei, ainda mais para as bancas mais literais. Tranquilo? Beleza, professor. Bola para frente ali para a gente ir além do artigo 93 aí. Então, bora lá, né? Artigo 94. A frequência será apurada por meio de ponto. Hoje, sobretudo, ponto eletrônico, né? Todo mundo que trabalha aí, ó, que tem que registrar a frequência, sabe que tem lá o ponto eletrônico, seja no serviço público, seja na iniciativa privada, tá? O ponto é o quê? É o registro pelo qual se verificarão diariamente as entradas e saídas dos funcionários em serviço. Pô, professor, ninguém vai errar isso. Também acho, mas não custa nada marcar aqui, ó, e perceber um detalhezinho, tá? A banca vai mexer aqui, ó. É diariamente, tá? O controle do ponto. Então, o registro do ponto, como muitos sabem, obviamente, né? Ele é diário, tá? Então, ó, ponto é o registro pelo qual se verificarão diariamente as entradas e saídas dos funcionários em serviço, né? O que registra entrada e saída de servidor? Ah, o ponto, professor. Nos registros de ponto, deverão ser lançados todos os elementos necessários à apuração da frequência. Óbvio. Parágrafo 2º. Salvo nos casos expressamente previstos em lei ou regulamento, é vedado dispensar o funcionário de registro do ponto e abonar as faltas ao serviço. Isso aqui, ó, é redação clássica de qualquer estatuto dos servidores públicos, tá? Qualquer estatuto dos servidores públicos vai ter esse tipo de disposição. Porque aqui eu tenho que pensar na regra geral, ó. É proibido, qual que é a regra geral, ó? É proibido dispensar servidor de registro de ponto e abonar as faltas ao serviço, sem justificativa. Só que, obviamente, em determinadas funções, em determinados cargos, tendo em vista, gente, o conjunto de atribuições e responsabilidades daquele cargo público, não tem como eu fazer esse registro, entenderam? Então, em determinadas situações, como ressalva, como exceção, tá? Eu vou ter o registro de ponto sendo feito de outra maneira. Tá? Então, ó, aí a lei vai disciplinar, salvo nos casos expressamente previstos em lei ou em regulamento. É vedado dispensar o funcionário de registro de ponto e abonar as faltas do serviço. Qual que é a regra geral? Todo mundo registrando ponto. Qual que é a ressalva? Quando tiver expressamente previsto em lei ou em regulamento. Percebam que não é um ato discricionário do chefe, tá? O chefe vai decidir se pode ou não pode. Não, tem que estar previsto em lei. A dispensa do registro de ponto tem que estar prevista em lei ou no regulamento. Está previsto? Pode até ter uma discricionariedade do responsável, do chefe imediato, em conceder ou não conceder aquela não necessidade de registro do ponto, tá? Mas perceba isso aqui, ó. Tem que estar previsto em lei, tem que estar previsto formalmente em regulamento, em lei ou em regulamento, a dispensa do registro do ponto. Beleza, professor. Bola para frente, também acho. 96. O período de trabalho poderá ser antecipado ou prorrogado para toda a repartição ou partes, conforme a necessidade do serviço. Gente, vimos isso aí durante a pandemia, ó, com a prorrogação do horário de atendimento dos setores necessários ao combate à pandemia, sobretudo no âmbito da área da saúde, tá? Vimos também o contrário, a restrição do horário de atendimento em razão da pandemia. Parem para pensar, se tem um artigo, tá,
que tem elementos práticos de cobrança, tendo em vista, né, o que vivemos e ainda estamos vivendo. Para quem está assistindo essa aula no futuro, tá? Ela está sendo gravada ainda em 2021, né? E aquela história, a pandemia ainda não acabou, está controlada, melhorou muito, a população está cada vez mais vacinada? Sim, mas é só lembrar dos tempos pandêmicos, né? Desses infelizes e trágicos tempos e momentos pandêmicos que nós estamos vivendo, tá? Eu tive a alteração do horário de trabalho das repartições públicas, gente. É o que mais aconteceu, tá? O que mais aconteceu foi isso aqui, ó. O período de trabalho poderá ser antecipado ou prorrogado para toda a repartição, conforme a necessidade de serviço. Pô, professor, mas dá um exemplo positivo Não precisa ficar lembrando da pandemia se você não quiser, não. Lembra de Copa do Mundo. Quando eu tenho ali, ó, Copa do Mundo, Jogos do Brasil, por exemplo, na Copa do Mundo, né? Eu tenho muitas vezes alteração do horário de serviço da repartição. Tá? É comum isso acontecer em períodos da Copa do Mundo? Sim. Tá? Então percebam que isso aí pode acontecer dependendo aí, né, do motivo em si, ok? Então, ó, tem aí o motivo mais do que justificado e trágico e necessário da pandemia, mas tem um motivo mais festivo, vamos dizer assim, que seria, né, a antecipação, né, em razão aí de Copa do Mundo ou algum outro evento, né, cultural importante, esportivo cultural, por exemplo, importante no âmbito da sociedade brasileira. Parágrafo único, ó. No caso de antecipação ou prorrogação desse período, será remunerado o trabalho extraordinário, na forma estabelecida no capítulo 7 do título 7. Óbvio, né? Se porventura nisso aí significar que o servidor está trabalhando mais, além do seu horário normal, da sua jornada diária normal de serviço, hora extra, né, gente? É claro que tem que ter hora extra aí, é bem óbvio o parágrafo único. 97. Nos dias úteis, só por determinação do governador do estado, poderão deixar de funcionar as repartições públicas ou ser suspensos seus trabalhos em todo ou em parte. Vale a pena marcar aqui também, ó. Eu vou colocar aquele aviso que eu sempre coloco aqui quando é algo, né, que eu acho que pode virar uma questão de prova aqui, ó. Tela de prova, viu? Então cuidado aí com essa telinha de prova, tanto pelo artigo 96 quanto pelo artigo 97. E mais uma vez eu faço a ressalva, tá? É o governador no âmbito do poder executivo. Ah, professor, mas eu sou servidor do judiciário, o presidente do respectivo tribunal. Ah, professor, mas eu sou servidor da Assembleia, o presidente da Assembleia. Ah, professor, mas eu sou servidor do Ministério Público Estadual, o Procurador-Geral de Justiça. Entenderam? Então, ó, é só lembrar, ó, cada um dentro do seu quadrado, beleza? Então, ó, nos dias úteis, deixa eu voltar aqui, ó. Nos dias úteis, só por determinação do governador do estado, poderão deixar de funcionar as repartições públicas ou ser suspensos os seus trabalhos no todo, né, em todo ou em parte, tá? Governador no executivo e os presidentes dos tribunais nos tribunais, né? O presidente lá da Assembleia, mais a mesa da Assembleia na Assembleia Legislativa e o PGJ, por exemplo, né? No âmbito do Ministério Público. Lembrando que na advocacia pública, na defensoria pública também, eu vou ter lá, né, os respectivos atos internos com o defensor público geral ou o advogado-geral do Estado cumprindo essa função também. Em resumo, o importante é perceber que o chefe da respectiva instituição é que precisa autorizar, né, determinar justamente aí esse não funcionamento da repartição. Beleza, bola para frente, já que eu coloquei o marca-texto aqui, ó, vamos colocar aqui também, ó, poderá ser antecipado ou prorrogado para toda a repartição ou partes, conforme necessidade do serviço. Beleza, bola para frente, vamos lá então, vamos ver o que a gente tem aqui no artigo 98. Tá? Então aqui, ó, questão bem óbvia, né? É aquilo que eu comento sempre também, viu, gente? Chega uma hora que estatuto de servidor público, que regimento interno, que lei de organização judiciária e a própria Constituição em determinados pontos, né, começam a repetir obviedades, tá? E aqui, ó, é um caso, né? Então olha só o que a gente tem aqui, ó. Para efeito de pagamento, apurar-se-á a frequência do seguinte modo: 1, pelo ponto.
óbvio, né? 2, pela forma que for determinada, quanto aos funcionários não sujeitos a ponto. Óbvio, né? Nós já vimos que isso aqui, ó, é a regra geral. Isso aqui, ó, representa a exceção. Então, obviamente, quem está na regra geral tem a frequência apurada pelo ponto. Quem está em outra forma, naquela forma determinada por lei, lembram lá, ó, por lei ou regulamento. E ponto final. Beleza? Beleza. Parágrafo único. Haverá um boletim padronizado para a comunicação da frequência. Gente, isso hoje em dia é tudo eletrônico, né? Então não tem boletim. Pode até ter um boletim, mas um boletim eletrônico, né? Informatizado, tá? Então, ó, lembrem-se mais uma vez, a lei é de 1952. Pô, professor, as bancas copiam e colam? Copia e cola, tá? Então, como copia e cola, pode ser que ele copie e cole o parágrafo único. Mas, sinceramente, difícil, né? Não lembro de nenhuma questão aí envolvendo o parágrafo único do 98. No máximo, o inciso 1 e o inciso 2, só que é bem óbvio, né? Já tinha dito isso anteriormente. Beleza. Artigo 99, ó. O funcionário perderá. Então, o servidor perderá. 1. O vencimento ou remuneração do dia se não comparecer ao serviço. Óbvio, né, gente? Então, faltou, perdeu o dia de trabalho. Ninguém erra isso. Aí começa, ó. Aqui começa, ó. Podem marcar o inciso 2. 1/5 do vencimento ou remuneração quando comparecer depois da hora marcada por início do expediente até 55 minutos. Ok? Então, ó, até 55 minutos do horário que ele tinha que ter entrado, que ele tinha que ter registrado ali, ó, o ponto, tá? Então, ó, ele tinha que entrar, por exemplo, às 13 horas. Então, das 13 até às 13h55, ok? Ó, das 13 até às 13h55, se ele chegou depois das 13, ele já perdeu o quê? Ó? Ele já perdeu, lembrando que aqui, ó, é a remuneração, né? Ou o vencimento. Ele perdeu quanto do dia de trabalho dele? Ó? Então ele tem menos 1/5. Beleza? Beleza. Então aqui, ó, 2 menos 1/5 das 13 até, se ele chegar a registrar o ponto, das 13 até as 13h55, tá? Aí vem o 3, olha só, o inciso 3, ó. O vencimento ou a remuneração do dia quando comparecer na repartição sem a observância do limite, né, horário estabelecido no item anterior. Então, peraí, como assim, professor? Ele chegou e compareceu na repartição sem observar o limite horário estabelecido no item anterior. Como assim? Ele ultrapassou os até 55 minutos. Entenderam? Então, ó, o vencimento ou remuneração, quando comparecer na repartição sem observância do limite horário estabelecido no item anterior. Qual que é o limite horário estabelecido no item anterior? Até 55 minutos. Então, se ele tinha que chegar até 13h55 e não registrou o ponto até 13h55, ele perde, ó, o vencimento ou remuneração do dia. Entenderam? Então, ó, se ele chegar, eu estou falando da chegada, ó, mais de 13h55, eu tenho quanto de perda ali, ó? Menos 100% do dia de serviço. Tá claro isso aí, ó? O vencimento ou remuneração do dia quando comparecer na repartição sem a observância do limite horário estabelecido no item anterior. Qual que é o limite horário do item anterior? Até 55 minutos. Beleza? Beleza. Tá, mas por que tem o 4? O 4 já é o contrário, ele está saindo da repartição, ó. Então o que a gente pode fazer? A gente pode traçar uma linha aqui, ó. E aí vocês têm que lembrar o seguinte, ó. Aqui, da linha pontilhada para cima, eu estou falando da entrada do servidor, ok? Aqui é a entrada. E aqui, ó, é a saída do servidor da repartição, ó. Reparem essa diferença, ó. Aí vem 4.
4/5 do vencimento ou remuneração, lembrando que é sempre, perderá, é sempre menos, né? Menos 4/5, quando se retirar da repartição no fim da segunda hora do expediente, ok? No fim da segunda hora do expediente. Então é o seguinte, vamos fazer o nosso exemplozinho aqui, Ele entrou às 13. Ele ficou até às 14, beleza? E aí é o seguinte, ele saiu da repartição, quando se retirar da repartição, no fim da segunda hora do expediente, tá? O que eu tenho que interpretar? Até o fim da segunda hora do expediente, Porque, 3/5, tá? Quando se retirar no período compreendido entre o princípio e o fim da terceira hora. Então, se ele sai até o fim da segunda hora, ou seja, vamos colocar aqui, bem no nosso esqueminha aqui, até, no meu exemplo, né, até as 14 horas e 59 minutos, isso vai ser igual a quanto? A menos 4/5 do vencimento ou remuneração. Entenderam? Então, 4/5, quando for justamente no final, tá, da segunda hora do expediente. Menos 4/5 até o fim da segunda hora do expediente. Beleza? Beleza. Tá. Ainda na saída, aí vem o inciso 5, 3/5, então, 3/5, quando se retirar no período compreendido entre o princípio e o fim da terceira hora de expediente. Então, vamos fazer aqui, Aí ele tinha que entrar às 13, registrou, aí passou às 14, beleza, passou 15 horas também, beleza, tá? Só que aí o que vai acontecer, Ele se retira no período compreendido entre o princípio e o fim da terceira hora. Então é o seguinte, se ele se retirar até 15h59, ele vai perder quanto da remuneração dele? Menos 3/5 do respectivo vencimento ou remuneração, tá? Depois, gente, passem a limpo numa tabelinha aí, entenderam? Passem a limpo numa tabelinha e prestem atenção nisso aí, porque pode ser realmente objeto de prova no concurso de vocês, tá? Aí vejam só, inciso 6, lembrando que tudo isso aqui, é saída, né, do servidor. Ele está indo embora, ele está dando migué ali, e indo embora. Não necessariamente dando migué, né? Mas enfim, 2/5 do vencimento ou remuneração quando se retirar no período compreendido entre o princípio e o fim da quarta hora. Então aqui, vamos lá, Ele entrou às 13, passou das 14, passou das 15, tá? E está justamente ali, já depois das 16 horas. Então aqui, até o princípio, né? Entre o princípio e o fim da quarta hora, ou seja, até às 16 horas e 59 minutos. Beleza? Aí quanto que é? Menos 2/5 da respectiva remuneração. Beleza? Percebam que, obviamente, só vai reduzindo, né? Porque ele vai trabalhando mais, 2/5 entre o princípio e o fim da quarta hora. Só fazer, né, o esqueminha aí e tendo esse exemplo. 7, 1/5 do vencimento ou remuneração quando se retirar do princípio da quinta hora em diante, né? Então ele foi lá, registrou o ponto dele às 13, aí passou, né, 14, passou 15, passou 16 horas, tá? E ultrapassou aqui, às 17 horas, beleza? Então, da quinta hora em diante, né? Passou das 17 horas ali, quinta hora para frente, coloca assim, quinta hora para frente, vai ser quanto? Ele vai perder menos 1/5 da respectiva remuneração. Tranquilo? Aqui vale a pena vocês passarem a limpo depois. Façam um esqueminha aí, se cada um fizer o seu respectivo mapinha mental com isso aqui, tenho certeza que não erra essa questão
no dia do concurso. E reparem, né? Não eu não lembro, tá? Não estou lembrando de uma questão específica sobre isso envolvendo a Lei 869, não. Mas se cair, vai derrubar uma galera. Então, assim, ó, tomem cuidado, gente. Tomem cuidado com essa parte aqui do Estatuto. Eu acho que vale muito, ó, ter esse cuidado com o artigo 99, beleza? Então não deixa de estudar ele aí não e de passar toda essa esquematização que eu fiz aqui com vocês a limpo também não, beleza? Beleza. Artigo 100. No caso de faltas sucessivas, serão computadas para efeito de descontos os domingos e feriados intercalados. Óbvio, né? Ah, eu faltei ali, ó, né? Eu tinha um feriado na quinta, eu enforco a sexta-feira. Eu vou perder só a sexta-feira? Não, vou perder o sábado e o domingo também, tá? Ó, o pessoal tá falando aqui, ó, quinta hora é a partir de 18 horas. Não, é só a gente refazer a conta aqui, ó. Vamos refazer a conta aqui e ver aqui, ó. Será que eu errei? Será que eu fiz confusão aqui, ó? Então, ó, 1/5 do vencimento ou remuneração quando se retirar do princípio da quinta hora em diante, ó. 1, 2, 3, 4. Ah, é verdade, ó. Tô fazendo a conta errada aqui, ó. 13, ó. 14, tá? 15. Se fosse meio-dia, né? Tava certo, né? Ó, 17. Ok? Ó, 1, 2, 3, 4. É isso mesmo, ó. 18. Tá? Aí vão dar 5 horas em diante, ó. Da quinta hora em diante aqui, ó. Peraí, deixa eu conferir os outros aqui, ó. 1, 2, olha, ó. 1, 2. Epa, tá tudo errado, gente. Eu vou ter que voltar tudo aqui, ó. Peraí, ó. Deixa eu raciocinar aqui, ó. É isso mesmo, ó. 1 até o fim da segunda. Não, peraí, é isso mesmo, ó. 4/5 do vencimento ou remuneração quando se retirar da repartição no fim da segunda hora do expediente. Não, é isso mesmo, ó. Segunda hora do expediente é de 14 às 15. Aqui tá certo, ó. Aqui tá certo. Tá, beleza. Aí depois vem lá, ó. No inciso 5, né, ó. Aí vem 3/5 do vencimento entre o princípio e o fim da terceira hora. 1 hora, 2 horas, né? Até a terceira hora aqui, ó. Até 15h59. Menos 3/5, ok. Tá certo aqui também, né? Depois vem, ó. 2/5 do vencimento quando se retirar no período compreendido entre o princípio e o fim da quarta hora. Então aqui, ó. 1 hora, 2 horas, 3 horas, né? A quarta hora é a partir das 16 aqui, ó. Tá certinho também. Beleza. 1/5 do vencimento ou remuneração quando se retirar do princípio da quinta hora em diante, ó. Então, ó, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Não, é isso aqui mesmo, ó. É isso aqui mesmo. Não é depois das 18, não. Meu raciocínio estava certo, gente. Ó, aqui, ó. Deixa eu apagar aqui, ó. Meu raciocínio estava correto aqui, ó. Porque é da quinta hora em diante, ó. A quinta hora em diante é a partir do 17, ó. Porque de 13 às 14, uma. De 14 às 15, ó. 14 às 15, duas. De 15 às 16, 3. De 16 às 17, 4, tá? E da 17 em diante é a quinta hora em diante. É isso mesmo, ó. Não é 18 horas, não, tá? É 17 horas mesmo no meu exemplo aqui, ó. É o que eu falo, gente. Tá na dúvida? Sempre faz esse esqueminha completo aqui, ó. Tá? É como eu digo para vocês, ó. O examinador, ele vai copiar e colar, ó. É só ficar de olho nas proporções e quando que é, ó. Entre o princípio e o fim da quarta hora, tá? Entre, né? O princípio da quinta hora em diante, ok? Ó, 3/5 entre o princípio e o fim da terceira hora. Entenderam? Tá tudo certo aqui, ó. O raciocínio que eu estava fazendo, ele estava certo, né? Então, ó, não é a partir das 18, igual, né? Estavam comentando aqui não, mas é da quinta hora em diante. Qual que é o início da quinta hora? O início da quinta hora é às 17 horas, ó, porque de 13 às 14, 1. De 14 às 15, 2. De 15 às 16, 3. De 16 a 17, 4, e quinta hora em diante é das 5 horas para frente. Beleza? Tá? Então, ó,
tá certinho aí, né, a esquematização, tá? Por isso que eu falo, passa limpo, né? Principalmente a galera que é do direito, tá? Porque nós de humanas, a gente tem dificuldade com matemática e todo mundo sabe, entendeu? Mas enfim, né? Então, ó, é só analisar com calma, fazer a respectiva tabelinha, tá? E não errar isso no dia do concurso. Como eu digo, isso aqui, ó, é um prato cheio para a banca examinadora, quando a banca examinadora quer, né, fazer aquela pegadinha no âmbito do estatuto que vai derrubar uma galera. Show? Beleza, né? Então, ó, bastante atenção e cuidado com o artigo 99. Artigo 100. No caso, né, de faltas sucessivas, serão computados para efeito de desconto os domingos e feriados intercalados. É aquilo que eu tinha comentado anteriormente, ó. Ah, eu tive, por exemplo, um feriado na terça-feira, finados na terça-feira. Aí o servidor enforcou a segunda. Ou ele tinha ali o feriado na quinta, ele enforcou a sexta. O que vai acontecer na prática, gente? Na prática, né, ele vai perder não só o feriado, mas também ele vai ter o desconto, ó, do domingo, né? Os domingos e feriados intercalados. Ó, no caso de faltas sucessivas, serão computadas para efeito de desconto os domingos e feriados intercalados, tá? Banca, copia e cola. É só, né, lembrar que é uma forma de desincentivar o servidor a justamente, né, ele não enforcar os feriados aqui, ó, ou não ficar faltando, por exemplo, né, na véspera de final de semana e coisas do tipo, beleza? Como eu disse, banca examinadora, copia e cola. Artigo 101. O funcionário que, por motivo de moléstia grave ou súbita, não puder comparecer ao serviço, fica obrigado a fazer pronta comunicação do fato. Óbvio, né? Você tem que avisar que você não vai trabalhar. Por escrito ou por alguém a seu rogo, ao chefe direto, cabendo a este mandar examiná-lo imediatamente na forma do regulamento. Gente, isso aqui é de 1952, tá? Em 1952, as pessoas nem tinham telefone direito, tá? Então é claro que eu não preciso ter toda essa formalização hoje. Se você vai faltar, você não precisa, encaminhar o comunicado da falta por escrito ou por alguém a seu rogo, tá? Mandar fulano de tal lá, seu parente, na repartição, não. Tá? Manda um WhatsApp, ó, por escrito aqui, ó. Comunica por escrito, liga, enfim, né? A maneira correta aí, definida no regulamento respectivo para a comunicação das faltas, né? Para a comunicação dessa situação, ó, de moléstia grave ou súbita. Fulano de tal, servidor fulano de tal não foi trabalhar. Quando você não vai trabalhar, o que é o mínimo que você tem que fazer enquanto trabalhador? Ora, avisar, né? Então, precisa mandar alguém lá na repartição? Isso era em 1952, pois nem telefone a galera tinha, tá? Então, percebam que tem aí essa formalidade do escrito ou por alguém a seu rogo. Hoje você manda lá o WhatsApp, você liga, enfim, vai depender do que está previsto no regulamento, tá? Não se preocupem com o artigo 101, a probabilidade dele estar na prova de vocês é extremamente remota. Tranquilo? Tranquilo, professor, tá? E aí, ó, no nosso próximo artigo 102, olha só. Aos funcionários que sejam estudantes, isso aqui é importante, ó. Aos funcionários, né, que sejam estudantes, será possibilitada, nos termos dos regulamentos, tolerância quanto ao comparecimento normal do expediente da repartição. É o famoso horário de estudante, tá? Aos servidores que sejam estudantes aí, ó, eu tenho essa possibilidade. Será possibilitada, nos termos de regulamento, tolerância quanto ao comparecimento normal do expediente da repartição, obedecidas as seguintes condições. A. Deverá o interessado apresentar ao órgão de pessoal respectivo atestado fornecido pela Secretaria do Instituto de Ensino, comprovando ser aluno do mesmo e declarando qual é o horário das aulas. Óbvio, né? Você precisa comprovar a sua condição de estudante. B. Apresentará ao interessado mensalmente atestado de frequência às aulas
fornecida pela aludida Secretaria da Escola. Se a banca for cobrar alguma coisa, gente, é aqui, ó, tá? Por quê? Porque ela vem quente na frequência, ó. O importante é isso aqui, ó, mensalmente. Então, o servidor estudante, ele precisa apresentar mensalmente o atestado de frequência às respectivas aulas. Tranquilo? Então, qual é a frequência? A frequência é a frequência mensal. Então, ó, frequência é a frequência mensal. Tranquilo? Beleza, professor. Não vou errar esse tipo de coisa, tá? Mensalmente. Fiquem de olho nisso, tá? Quando vocês forem estudar outros estatutos, adotem essa metodologia. Sempre que aparecer uma frequência, circula. Ah, peraí, isso aqui é mensal, isso aqui é anual. São as típicas questões de prova, tá? Então, bastante cuidado com esse tipo de situação, com essa frequência, por exemplo, tá? Beleza. Além disso, ó, o que o servidor estudante tem que fazer, né? Tem que obedecer enquanto condição para o horário de estudante. Ó, letra C. O limite da tolerância será no máximo de 1h30 por dia. Então, ó, qual que é o máximo de benefício que ele pode ter em razão de ser um servidor estudante, gente? No máximo, 1h30 por dia, ok? Grava isso aqui, ó. Máximo 1h30. Vou colocar aqui de todo tamanho, ó. Servidor estudante. Ele vai ter como benefício máximo, como tolerância máxima, 1h30, tá? Por dia. Tá claro que é por dia? Ó, por dia de serviço, tá? Então, bastante atenção. D. Comprometer-se-á o interessado a manter em dia e em boa ordem os trabalhos que lhe forem confiados. Ó, então, beleza, ele tem até esse benefício, tá? Mas ele não pode ter serviço em atraso também não, ó. Ele tem que manter em dia e em boa ordem os trabalhos que lhe foram confiados, sob pena de perda da regalia. É 1952, né? Não é nem privilégio, é regalia mesmo, tá? Então, o horário especial de estudante. De novo, ó, se a banca examinadora for explorar, ela vai explorar aqui, ó, qual que é justamente o efeito quando o servidor estudante não mantém em dia o seu serviço. Ele perde a regalia, ele perde o horário especial de estudante. Show? Cuidado, hein? Cuidado com esse artigo aqui também, ó. 102, ó. Cuidado com a linha B, frequência mensal. Cuidado com a linha C, no máximo, ó, 1h30 por dia. E também cuidado, tá? Mas um cuidado menor, não tão provável, né? Mas também cuidado aqui, ó, com a linha D. Tá? Aquele que não mantiver o seu serviço em dia, ele perde a respectiva regalia. Tranquilo? Tranquilo, tá? E aí, ó, a gente vai para o próximo título, que é Direitos, Vantagens e Concessões. E aí a gente vai falar das férias, que é um ponto muito cobrado aí nos estatutos, né, nos editais em Minas Gerais, com relação ao Estatuto dos Servidores Públicos. Só que isso aí, gente, nós vamos deixar para o nosso próximo encontro, tá? Então, ó, no nosso próximo encontro, eu volto com o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Minas Gerais, ok? Então, ó, para o nosso próximo encontro, a continuidade do Estatuto. Obrigado e até lá!